Olá, eu sou o professor Erismar Moraes e nesse vídeo nós vamos estudar radicais, definições e propriedades. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal. Tem muita gente assistindo os vídeos que não está nem curtindo nem se inscrevendo, então peço aí que vocês dêem essa força aí para o nosso trabalho. Bom, conhecendo a medida do lado de um quadrado, podemos determinar a sua área. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado, nesse caso aqui o lado é 4, e 4 ao quadrado é 16. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. E conhecendo a área do quadrado, podemos determinar a medida do seu lado. Por exemplo, se eu tenho um quadrado de área 36, então a área é L ao quadrado. Se L ao quadrado é 36, implica que L é igual a raiz quadrada de 36, que é 6. Como a unidade aqui está em centímetro, né? Então, o lado do quadrado mede 6 centímetros. Pois, se eu elevar o 6 ao quadrado, eu encontro 36. Extrair a raiz quadrada é a operação inversa de elevar ao quadrado. Raiz enésima de um número real. Sendo A e B números reais e N natural e diferente de zero, define-se raiz enésima de A é igual a B se e somente se, ou C e somente se, B elevado a N for igual a A. Então, essa raiz desse número A só vai ser igual a B se quando eu elevar esse B ao quadrado, a raiz, ao índice N, no caso, né, ele seja igual ao número A. Por exemplo, raiz quadrada, né, de índice 2 de 16 é igual a 4, se e somente se, quando eu elevar esse 4 ao quadrado, o resultado seja 16. Então, toda vez que você estiver extraindo uma raiz, você está procurando um número que, se você elevar ao quadrado, vai dar aqui o que a gente chama de radicando, que é o número que eu quero extrair a raiz. Ou seja, e elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo. Então, a pergunta seria, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? É o 4, porque 4 ao quadrado é 16. Entenderam aí, pessoal, a raiz? Como se extrair a raiz quadrada? Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4, o que equivale a 4 elevado ao quadrado ser igual a 16. De outro modo, né? Daqui a gente conclui que a potenciação e a radiciação são operações inversas. A radiciação é a operação inversa da potenciação e vice-versa, tá? Então, potenciação e radiciação são operações inversas. Beleza, pessoal? Bom, aqui a gente tem algumas nomenclaturas, né? Esse símbolo aqui a gente chama de radical. O que fica aqui dentro a gente chama de índice. Geralmente o índice é no mínimo 2, que seria a raiz quadrada. Esse número que fica dentro da raiz, que é o número do qual eu quero extrair a raiz, a gente chama de radicando. E o resultado dessa operação a gente chama de raiz. Bom, se A é igual a zero, B vai ser igual a zero, porque se eu elevar zero a N, o resultado sempre vai ser zero. Se esse A for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, então essa raiz ela só vai fazer sentido se esse N aqui for ímpar. Porque não existe raiz quadrada de número negativo.
mas existe a raiz ímpar. Beleza, pessoal? Por exemplo, aqui, eu não ia fazer isso, vamos abrir as contas bem aqui, vou colocar aqui no cantinho. Ó. Raiz quadrada de menos 4. Não existe nenhum número que eu eleve ao quadrado para dar menos 4. Beleza? Você pode dizer, é o menos 2. Mas menos 2 ao quadrado seria menos 2 vezes menos 2. E na multiplicação de números negativos ou de números inteiros, eu sei que sinais iguais, o resultado é positivo. Então isso aqui seria mais 4. E o 2 positivo nem precisa, né? Porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Beleza, pessoal? Portanto, não vai existir número nenhum que eu vou multiplicar por ele mesmo para dar o menos 4. Tá? Para que essa operação se tornasse possível, ampliou-se o conjunto dos números reais, adicionando os números imaginários e construindo o conjunto dos números complexos. Dentro dos números complexos, essa operação ela é possível, beleza? Mas nos números reais ela não é possível. Beleza, pessoal? Agora é o seguinte, se o índice for ímpar, eu vou terminar isso aqui, eu não gosto de começar as coisas e não terminar. A unidade imaginária, i ao quadrado, é igual a menos 1. Então, raiz quadrada de menos 4 é a mesma coisa que raiz de menos 1 vezes 4, que é a mesma coisa raiz de menos 1 vezes 4. Ora, mas menos 1, quem é? I ao quadrado. Então, aqui dentro, eu ficaria com i ao quadrado vezes 4. E utilizando as propriedades já conhecidas, isso aqui seria a raiz de i ao quadrado vezes raiz de 4. Agora sim, né? Raiz de i ao quadrado é i e raiz de 4 é 2. Então aqui, ó, isso aqui seria igual a 2i. E esse número pertence ao conjunto dos números complexos. Então, não é que não se possa fazer essa operação, ela não é possível no conjunto dos números reais, que é o conjunto que a gente está estudando aqui, beleza? Agora é o seguinte, se o índice for ímpar, por exemplo, raiz cúbica de menos 8, eu posso dizer que é menos 2. Por quê? Porque se eu elevar o menos 2 ao cubo, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes, esse pontinho aqui é a multiplicação, tá? Se colocar 2 é a divisão. Menos 2. E isso aqui dá menos 8. Beleza? Tirar esse menos 8 daqui, que ele ficou muito bizonho aqui. Então, esse resultado aqui, ó, seria menos 8. Então, é isso que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Se A for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, então raiz enésima de A será real se N for um número ímpar. Então, se esse N aqui, no caso N aqui é igual a 3, então ela vai existir, você poderá tranquilamente calcular essa raiz, tá? Agora, se o número aqui for par, no caso aqui o número é 2, quando não tem nada aqui é o 2, por isso chama-se raiz quadrada. 2, 4, 6, 8 e assim vai. Se for par aqui, ó, essa raiz ela não vai existir, tá? Não vai existir no conjunto dos números reais, tá?
Beleza, pessoal? Vamos prosseguir. Passei um tempo aqui explicando isso, mas é importante, tá? Expoentes racionais. Olha, eu posso transformar uma potência onde o expoente é uma fração em um radical, tá? Se A é um número positivo e M e N são números naturais diferentes de zero, então eu posso fazer isso aqui, ó. O A elevado a M dividido por N é igual a raiz enésima de A elevado a M. Na prática, e aí na facilitância, o pessoal diz assim, quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Então, o numerador vai ser o expoente aqui do radicando e o denominador vai ser o índice da raiz. Matematicamente é isso aí, tá? Ou, ao contrário, se eu tenho raiz enésima de A elevado a M, eu posso transformar numa potência de expoente fracionário, onde o numerador vai ser o expoente do radicando e o denominador o índice do radical. Então, eu posso transformar isso aqui nisso ou isso daqui nisso. A ida e a volta aí no caso, né? Por exemplo, eu tenho 7 elevado a meio. Então, o denominador é o índice. Então, vou ter raiz quadrada e o numerador é o expoente de 7 elevado a 1. Ou seja, a raiz de 7, porque a potência de expoente 1 eu não preciso colocar, tá? São duas coisas que a gente tem que se familiarizar. Se não tem nada aqui no expoente é o 1. Se não tem nada aqui na raiz é o 2. Beleza? Por isso a raiz quadrada, que é a mais utilizada. Se você pegar na tua calculadora aí, não vai ter aqui o índice 2. Mas você sabe que está calculando a raiz quadrada, tá? Beleza, pessoal? Bora prosseguir, então. Então, aqui mais um mapazinho mental, né? Esse 3 aqui é o índice da raiz e esse 5 aqui é o expoente do radicando, tá? Então, para te explicar mais aí o que foi feito. Bom, propriedade fundamental dos radicais. A gente lê assim, ó, raiz enésima, ou raiz n, de um número também elevado a n é igual ao próprio número. Então, toda vez que o expoente do radicando for igual ao índice, o resultado é o próprio número que está aqui dentro, ou seja, é o próprio radicando. A raiz enésima de um número real positivo A elevado à potência n é igual ao próprio número A, tá? Exemplos. Observa que aqui, 3 e o índice aqui é 3, o resultado é 2. Por quê? Porque 2 a terceira é 8, e aí a gente acabou de calcular nos slides anteriores que raiz cúbica de 8 é 2. No caso lá a gente calculou a negativa, que dava menos 2, tá? Beleza, pessoal? Então, muito simples isso. Índice 5 e expoente 5. Então, o resultado aqui é 5. Muito tranquilo isso aqui. Essa propriedade vai facilitar vários cálculos aí pela frente. Bom, para descobrir a medida de um quadrado de área 576, vou dizer que aqui fosse um terreno, uma folha com 576 centímetros quadrados, ou se fosse em metro, um terreno com 576 metros quadrados. Qual seria a medida do lado desse quadrado? É isso que a gente vai calcular. Primeira coisa, eu vou decompor esse 576 em um produto de números primos, tá? Então, eu começo dividindo aqui pelos sucessivos números primos, a começar pelo 2, se ele for par. Então, 576 por 2 dá 288, que dividido por 2 dá 144, que dividido por 2 dá 72, que dividido por 2 dá 36, que dividido por 2 dá 18, que dividido por 2 dá 9, não dá mais por 9. Quem é o próximo número primo? 3. 9 dividido por 3 dá 3,
e 3 dividido para 3 dá 1. Quando eu encontrar 1 aqui, eu paro e vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui é 2 à sexta. Como 3 foi usado duas vezes, 3 ao quadrado. Então, eu posso escrever o 576 como 2 à sexta vezes 3 ao quadrado. Beleza, pessoal? Eu decompus o 576 num produto de números primos. E aí, tem uma coisa interessante aqui. Toda vez que você fizer essa decomposição e os expoentes dos fatores forem todos pares, então a gente tem o que nós chamamos de um número quadrado perfeito. E se o número for um quadrado perfeito, eu posso extrair a raiz quadrada. Agora, se tivesse um número ímpar aqui, um expoente ímpar, não seria um quadrado perfeito, eu não poderia extrair a raiz quadrada exata, mas poderia extrair a raiz aproximada. Beleza, pessoal? É isso. Vamos prosseguir. Então, lado ao quadrado, que é a área, né, igual a 576. Aí vamos extrair a raiz quadrada de 576. Em vez de escrever o 576, agora eu vou escrever o 2 à sexta vezes 3 ao quadrado. Tá? Então, 2 à sexta vezes 3 ao quadrado. E aqui eu vou dividir esses expoentes por 2 e vou externar, tá? Ó, 6 por 2, 3. 3 por 2, 1, não preciso colocar. Então, ficou 2 à terceira vezes 3 elevado ao quadrado, tá? E agora é o seguinte, eu aplico a propriedade fundamental. Aqui é 2, aqui é 2. O resultado da raiz é 2 à terceira vezes 3. E 2 à terceira, pessoal, é 8. E 8 vezes 3 é 24. Então, o lado desse quadrado é 24 centímetros. Beleza, pessoal? Então, você tem aí um lado, um quadrado de área 576 centímetros ao quadrado, tem como lado 24 centímetros, tá? Eu vou até colocar aqui para ficar bem didático o que a gente achou, né? Então, L então, o lado é 24 e por outro lado, a gente pode concluir também, né, que a raiz quadrada de 576 é 24. Beleza? Então, é assim que eu costumo extrair a raiz quadrada, tá? Faça a decomposição, isso sem utilizar a calculadora, né? Lógico. Faça a decomposição, verifico se os números aqui são todos de expoente par, porque se for, eu posso extrair a raiz exata, que foi o caso aqui, ó, a raiz deu exata, tá? Vamos prosseguir. Então, aqui, ó, vamos calcular a raiz de índice 5 de 243. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou decompor o 243 em um produto de fatores primos. No caso, aqui só aparece o 3. Vou até colocar aqui embaixo. Só aparece o 3, né? Então, o 3 foi usado aí 5 vezes. Então, o 243 é a mesma coisa que 3 elevado à quinta. Depois, eu vou substituir, tá, pessoal? Eu vou substituir esse 243 por 3 à quinta. 3 à quinta. E agora eu posso aplicar aqui a propriedade fundamental, né? De cara aqui eu posso dizer que isso é igual a 3. Então, raiz enésima de um número também elevado a n é igual ao próprio número. Então, logo, a raiz quinta de 243 é 3. Tá? Então, eu vou até colocar aqui para
para a gente se localizar do que a gente estava fazendo, né? Então, a gente viu o seguinte, né? Recompondo os passos. Raiz quinta de 243 é a mesma coisa que raiz quinta de 3 elevado a 5. E aqui, ó. E outra coisa também, né? Eu posso dizer que é igual ao 3, mas por que é o 3? Porque, na verdade, matematicamente, o que a gente está fazendo é transformando isso daqui numa potência de expoente fracionário. Então, aqui ficaria 5 dividido por 5, que daria 3 elevado a 1, que é 3. Tá? Mas pela propriedade direta, a gente pode logo ver que se esse número for igual a esse aqui, o resultado é esse número de dentro, né? Aqui o 5 é igual ao 5 do índice, o resultado é 3. Mas matematicamente o que a gente está fazendo é isso aqui, transformando numa potência de expoente fracionário e depois 5 dividido por 5 é 1, 3 elevado a 1 é 3. O resultado é 3, tá? Mais uns detalhes aí para a gente não se perder e saber o que a gente está fazendo, tá? Beleza, pessoal? Vamos prosseguir. Uma segunda propriedade é quando multiplicamos ou dividimos o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número natural diferente de zero, na prática o radical não se altera, ou seja, nós obtemos um radical equivalente ao primeiro. Então vamos lá, ó, aqui, por exemplo, aqui é 5, o expoente é 3. Se eu multiplicar tudo por 2, fica 5 vezes 2, 3 vezes 2. O resultado seria a raiz décima de 2 elevado a sexta. O que eu estou querendo dizer é que esse radical aqui ele é igual a esse. Ele é equivalente a esse aqui. Então eu posso multiplicar ou dividir o índice e o expoente do radicando, que eu vou ter na prática o mesmo resultado. Se eu extrair a raiz disso aqui, vai ser igual a raiz disso daqui. Porque esses dois radicais, eles são equivalentes. É isso que essa propriedade me diz, tá? Uma terceira, a gente sabe o seguinte, olha, vamos prestar bem atenção nesses passos aqui, ó. Raiz quadrada de 25 vezes 4, posso multiplicar aqui dentro da raiz de 100. E raiz de 100 é 10. Mas eu também posso fazer o seguinte, ó, calcular separadamente, ó, raiz de 25, que é 5, raiz de 4, que é 2, e a raiz de 25 vezes raiz de 4 seria 5 vezes 2, que é 10. Da mesma maneira, né? Então, tanto faz eu calcular a raiz do produto ou calcular o produto das duas raízes. O resultado vai ser o mesmo. Então, generalizando, raiz de 25 vezes 4 é igual a raiz de 25 vezes a raiz de 4. Beleza, pessoal? A raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então, a propriedade diz isso daqui, né? A gente acabou concluindo que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Beleza? É isso. Vale para divisão também, ó. Se eu dividir 36 por 4 dá 9 e a raiz de 9 é 3. E se eu calcular a raiz de 36 dividido pela raiz de 4, eu vou ter o seguinte. Quanto é a raiz de 36? É 6, porque 6 vezes 6 é 36. Quanto é a raiz de 4? É 2, porque 2 vezes 2 é 4. E divido. 6 dividido por 2 dá 3, o mesmo resultado, tá? Então, eu posso concluir a outra propriedade afirmando o seguinte, ó, que a raiz de um quociente é igual ao quociente de raízes. Então, raiz enésima de A dividido por B
vai ter o mesmo valor que a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Essa é a propriedade, tá? Aqui a potência de expoente fracionário, né? Olha, aqui é 2, aqui é 3. Então, esse cara vai ser o numerador e o índice vai ser o denominador. Eu posso multiplicar ou dividir o expoente não, o índice e o expoente pelo mesmo número natural diferente de zero. No caso, eu estou multiplicando tudo por 2, ó, por 2 por 2. Aqui é a outra propriedade. Se eu tenho a raiz de um produto, eu posso transformar num produto de raízes. Então, raiz de 3 vezes raiz de 5. Raiz de 3, raiz cúbica, né? De mesmo índice, tá? O índice aqui tem que ser o mesmo aqui nas duas. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5. Esse é o resumo, tá, pessoal? Posso fazer também com a divisão, né? Raiz cúbica de 3 dividido por 5 é igual a raiz cúbica de 3 dividido pela raiz cúbica de 5. Mais uma propriedade, a raiz cúbica de 5 elevado a 6, eu posso transformar aqui, ó, em raiz cúbica de 5 a sexta. Na prática, esse expoente vem aqui para o radicando, tá? Só faço descer ele para cá. E aqui eu tenho o que a gente chama de radicais superpostos. Eu tenho raiz cúbica de raiz quarta de 5. Posso transformar só no radical, conservando o radicando, que é o que está aqui dentro, e multiplicando os índices. 3 vezes 4, 12. Tá? Então, essas, né, são as principais propriedades nas operações com radicais. Certo, pessoal? Esse vídeo era para a gente conhecer essas propriedades. Não era praticamente um vídeo de resolução de exercícios, era um vídeo de assunto. E esse vídeo foi produzido por uma turma de 9º ano do ensino fundamental da periferia de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Obrigado por assistir. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal. A gente está retornando, porque agora uma das escolas que eu trabalho entrou em reforma e a gente está trabalhando de forma remota. Então, vocês verão aqui, eu acho que até abril, publicações de vídeos aí quase toda semana. Então, para vocês não perderem os vídeos novos, se inscreva no canal aí, ative o sininho. Não esqueça de curtir, compartilhe com alguém que precisa e ajude a gente a divulgar esse canal. Porque se melhorar as visualizações, a gente continua, senão a gente vai aí trabalhando aí por prazer mesmo, né? Por esporte. Eu gosto de fazer isso, eu gosto do que eu faço. E é isso. Até o próximo vídeo e obrigado.